E hoje é dia de Drops Cósmicos, 7 de maio de 2025, e quando eu falo em Drops Cósmicos, eu estou falando de um recorte do céu, onde eu escolho um aspecto, um movimento planetário que eu estou achando relevante de trazer aqui para a gente conversar e refletirmos juntos sobre os desafios, sobre os convites, sobre as oportunidades que esse movimento, esse aspecto trazem para a gente. E eu escolhi hoje falar sobre Vênus, trígono com Marte, e vocês viram que o Drops está diferente. O Drops aqui está em formato de vídeo, porque eu queria muito trazer para vocês o mapa do momento, para a gente conversar um pouquinho sobre o pano de fundo desse aspecto de hoje que a gente vai conversar, que é Vênus em trígono com Marte em Leão. Vênus em Áries em trígono com Marte em Leão. Então, o que que nós temos aqui no céu, né? Para a gente se situar aqui dentro do nosso ciclo. O Sol está em Touro, então a temporada solar que começou dia 20 de abril termina dia 20 de maio, quando o Sol vai passar por aqui, vai chegar em Gêmeos, e estamos na lunação taurina. A alunação taurina começou dia 27 de abril, quando o Sol e a Lua se encontraram aqui, 7 graus de Touro, acho que foi 7 mesmo, e vai terminar dia 27 de maio, quando eles de novo se encontrarão. Por quê? Porque a Lua anda mais rápido que o Sol anda 1 grau por dia, e a Lua demora, em média, 2 dias para atravessar cada um dos signos do zodíaco. Então, ela termina mais rápido, ela chega junto do Sol. E aí ela vai encontrar com o Sol de novo no dia 27 de maio, em Gêmeos, e a gente vai começar a lunação geminiana. Por enquanto, estamos, então, na alunação taurina, semana de fase crescente, uma semana produtiva. Conversei sobre isso. Tanto na comunidade cósmica no Petron, se você não me segue, se não faz parte, entra lá, eu compartilho muito material gratuitamente, inclusive lá tem um calendário cósmico que a gente consegue identificar quais são as energias, dos dias da semana do mês, então a gente consegue se organizar e planejar de uma forma muito mais conectada com os ciclos do céu, com a astrologia, que é a minha proposta, que a gente fique conectado aqui com os ciclos do céu. E lá, então, eu já tenho conversado. Então, é uma semana crescente, de fase crescente. Estamos caminhando para uma lua cheia. A lua cheia vai acontecer aqui a 22 graus em Escorpião. É uma lua cheia muito potente. Lua cheia é sempre quando a gente tem o Sol e a Lua em oposição. Então, o Sol ilumina, traz consciência de algo que estava aqui, que a gente ainda não tinha consciência, não tinha trazido à luz, que estava ali guardado dentro do nosso inconsciente. Assim a gente pode falar. E a cada mês que acontece num signo diferente, tem uma, tem um tom emocional, porque a Lua fala sobre o nosso, o nosso emocional, sobre as nossas memórias, sobre as nossas experiências adquiridas por nós mesmos e por toda a nossa humanidade. Então, quando acontece a lua cheia, dependendo do signo que ela tá, ela tá com um tom diferente, ela tá energeticamente com um tom emocional diferente. E quando a gente está falando de escorpião, que é um signo de água, a gente está falando, e água também são emoções, a gente está falando de emoções profundas. De coisas que a gente andou guardando, é, de emoções que a gente não quer trazer à tona. E quando chega a lua cheia, tem o transbordamento. Lua cheia também, a gente está falando sobre a colheita de uma fase que começou há 6 meses atrás, com a lua nova em Escorpião. E agora a gente chega no ápice de tudo aquilo que a gente plantou naquele momento, que a gente intencionou naquele momento. Agora a gente chega no ápice dele e no ápice desse ciclo de 6 meses. Assim como a gente acabou de começar uma lunação taurina, que a gente teve a lua nova aqui nessa área de touro,
a- nos 7 graus, a gente vai ter daqui 6 meses uma lua cheia em Touro também, e que será a colheita disso tudo que a gente está vivendo nesse momento da nossa vida. Por isso que eu gosto da gente falar sobre os ciclos e a gente se situar dentro do movimento astrológico para a gente entender que nada surge do nada. Tem todo um movimento aqui. E aonde é que a gente então está dentro desse ciclo? Dentro do nosso ciclo particular, ou dentro do ciclo humano? Em que fase que a gente está do processo? E aí, dentro dessas fases, a gente tem vários processos, né, também. Então, tem aquele de contração, de expansão. Eu falo bastante sobre isso nas redes sociais. Eu tenho trazido essas conversas para vocês, para a gente poder cada vez mais voltar a nos conectar com os nossos ciclos. Isso nos dá calma, nos ampara, nos ancora no agora. Entender da onde a gente veio e quais são as possibilidades para frente. Então, vamos falar um pouquinho desse céu? Os, Lua, então, está em Virgem hoje. Esse mapa é do dia 7 de hoje, das 4 horas da manhã. Eu escolhi esse mapa, esse horário, porque é onde eu tinha aqui um Áries no 00, no ascendente. E aí a gente poderia ver o mapa numa sequência natural dos signos. Então, não necessariamente é dessa hora que a gente está conversando, mas é um mapa de hoje. Então, está refletindo aí todo o movimento. A Lua, então, vai caminhando por Virgem, de madrugada ela chega em Libra, no dia 10 ela passa por Escorpião e para ficar cheia no dia 12. É assim que vamos ter aqui o movimento lunar. Enquanto isso, o Sol segue aqui, o Sol, esse símbolozinho aqui, esse círculo com a bolinha, ele segue até chegar em Gêmeos no dia 27 de maio. Aqui também temos, né, como podem ver, uma concentração de planetas. A gente tem falado bastante sobre essa concentração, que está entre Peixes e Áries. É, Inícios e fins que nós temos. Áries está aqui, Peixes está aqui. Inícios e fins. E temos Saturno e Urano, dois protagonistas de 2025, e estão mudando de signo. Netuno. Urano não, gente, desculpa. Saturno e Netuno. Netuno já chegou em Áries, ele volta para Peixes depois, em no final do ano, ele volta para Peixes, Saturno também, e ano que vem os dois entram juntos em Áries, e aí sim eles não saem. A gente está falando de ciclos longos, venho repetindo isso dentro dos outros drops, das nossas outras conversas. Saturno fala de um período de 29 anos que ele levou para dar a volta no zodíaco. Então, de uma forma ou de outra, coletivamente, a gente está lidando com um fechamento de ciclo de 29 anos. E individualmente também, dentro do nosso mapa, esse movimento, ele aconteceu passando por por toda a nossa mandala, fazendo aspecto com todos os nossos planetas, passando por todas as casas, e a gente está fechando um ciclo de 29 anos aqui. Ao mesmo tempo, temos então também Netuno, fechando um ciclo pelo zodíaco de 165 anos. Foi quando ele esteve aqui a última vez nesse 00 graus de Áries. O que significa isso? A gente está falando de planetas, de ciclos longos e que estão, então, finalizando ciclos longos, iniciando a jornada. A gente inicia a jornada por Áries. A gente inicia a jornada pelo nosso ascendente, quando a gente está olhando o nosso mapa pessoal. Ao mesmo tempo, como eu disse, a gente está fechando. Netuno ficou em Peixes, na área de Peixes, por 11 anos. Então, também tem um fechamento de um ciclo importante, coletivo e individual, porque a gente não viveu os 165 anos de Netuno, né? Mas a gente viveu, sim, intensamente, desde 2011, Netuno em Peixes.
Então aqui fecha um ciclo. E Saturno, ele ficou 2 anos e meio, aqui, quase 3 anos, em Peixes. Então ele também fecha um ciclo aqui particular. Quando a gente está falando de peixes no zodíaco, não estou falando aqui do signo no nosso mapa, ou quem é de peixes, nada disso, a gente está falando de uma representação de peixes aqui, a gente está falando então de uma área ou de uma simbologia de uma área que a gente finaliza, que a gente faz uma depuração, né? A gente está chegando ao final e a gente limpa para poder renascer, porque a gente renasce com o fogo dentro da água, o fogo em peixes. Por isso que a energia ariana é uma energia que a gente fala imatura, no sentido de uma individualização, ainda tem uma jornada inteira pela frente para fazer pelo zodíaco, mas por outro lado, ela também carrega toda uma memória, toda uma outra carga, todo um processo aqui a nível inconsciente e de sabedoria, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que eu venho falando e venho repetindo, mostrando para vocês, entre 24 de peixes e 10 graus de Áries, aqui a gente tem que fazer essa continha, mostrar aqui direitinho, essas são áreas muito importantes do nosso mapa. Aonde a gente tem esses graus, é aonde a gente está vivendo essas grandes transformações. Coletivamente, tem uma representação enorme aqui, a gente está fechando. é, né? Como eu disse, é muito tempo de movimentos que interferem aqui, que a gente vai ver é, coletivamente falando. Vamos ter também Urano, agora sim, Urano que está em Touro desde 2008, 2018, também vai chegar em Gêmeos esse ano. Ele também vai voltar para Touro, depois vai voltar para Gêmeos ano que vem. Temos aqui Plutão, que esse ano definitivamente passou o 00 de Aquário e agora ele fica por mais 20 e tantos anos. Então, assim, a gente tem muitas mudanças dos planetas fazendo essas alterações mesmo, né, gente, no nosso dia a dia aqui, no nosso, fazendo convites diferentes, nos indicando que temos aqui uma nova era, um novo tempo. E é um novo tempo com muitas características especiais, raras, no sentido de não, a gente não tem aqui toda hora uma sincronicidade no relógio desses planetas. Eu falo dos tempos, né? Dos tempos planetários. Cada um tem um tempo. Agora, imagina você chegar e, num determinado ano, você conseguir colocar que Saturno e Netuno vão estar juntos entrando no planeta, num signo, numa determinada área, numa determinada energia. Tem uma representação simbólica muito forte aqui para gente. Mas, então, depois dessa introdução aqui maravilhosa, eu acho importante, porque eu acho que é um momento que também a gente consegue ver o mapa, nem sempre eu estou mostrando para vocês o mapa. Às vezes lá pelo Instagram eu mostro um pouco é, o mapa do momento, né? Mas quase nunca a gente conversa sobre isso. Mas eu acho legal porque a gente consegue visualizar a mandala e começar a se é, apurar o nosso olhar pro, mesmo que a gente não entenda questões técnicas, e eu sempre quero repetir isso aqui, não fique muito apegado nas questões técnicas. Se você não tem um estudo sobre isso, se você não quer se aprofundar, mas vai captando, vai ouvindo as propostas de toda essa movimentação que a gente está recebendo. Vai ouvindo quais são os convites, o que que mudou então na minha vida? O que que eu tenho aqui de 2011 para cá que eu estou sentindo que realmente se foi, dissolveu, porque Netuno dissolve? O que que eu tenho aqui nesses 2 anos e meio que eu realmente percebi que saí de uma estruturação que eu achava de coisas tão essenciais e de repente, tão importantes, e de repente eu fui para uma muitas coisas perderam valor. E
eu percebi que, na verdade, tem uma essência, tem coisas aqui essenciais que têm muito valor para mim. Quando a gente vai ouvindo esses detalhes, isso é Saturno, que passou por Peixes, que nos fez conectar, inclusive, com outras formas de conectar. É, entender que a gente tem outras formas de conectar mentalmente, virtualmente falando, né, telepaticamente. E isso a gente vai ver ainda muito porque Urano vai chegar em Gêmeos, Plutão está em Aquário, que é um signo, então esses são signos de ar, que a gente fala, signos de pensamento, signos de relacionamento, tem muita coisa aqui. Inclusive, eu lancei um e-book GPS Cósmico 2025, ele está à venda no meu perfil e eu faço um apanhado aqui, uma leitura dessas movimentações planetárias que acontecem agora em 2025. E como eu comentei aqui com vocês, muitos desses planetas, eles mudaram de signo, mas eles vão voltar para o anterior. Então, isso indica que a gente tem coisas aqui ainda para rever nesse ano de 2025, desses últimos tempos que a gente viveu. Mas em 2026 é um pontapé. Eu chamo 2025 de start porque aqui a gente já vai ter uma noção, já vai ter uma ideia aqui do que vem por aí a partir de 2026, porque na hora que esses planetas entrarem definitivo, Urano entrar em Gêmeos, Júpiter já vai estar em Câncer, Plutão já está em Aquário, e Saturno e Netuno começam a sua jornada em Áries definitiva em 2026, eles não voltam mais para o outro signo anterior, e aí é só novos tempos, definitivamente. E a gente agora está tendo a possibilidade de vislumbrar o que vem por aí. E no GPS, no e-book GPS Cósmico 2025, eu falo sobre isso, e uma das coisas que eu chamo a atenção é que o e-book, ele está falando sobre eventos que estão acontecendo agora, mas são, como a gente está falando de início, é a energia que começa para os próximos anos. Então, a gente está falando de uma jornada que está iniciando e que ele, então, eu faço um resumo aqui e dos planetas pessoais, Vênus, Mercúrio e Marte, eu eu estou dando datas, para todos eles eu dou datas, mas aqui eu dou datas específicas, falo sobre as retrogradações, proponho reflexões, meditações, práticas meditativas, enfim, tudo para a gente poder tentar é, nos ancorar no agora, no que está acontecendo agora, para a gente poder também traduzir o que vem pela frente. A gente está se preparando para o que vem pela frente, né? Então, tudo isso é uma preparação. Então, vamos lá, vamos para o que é importante, que a gente está falando aqui de coisa boa, né? E ontem eu fiz um drop sobre Mercúrio fazendo um sextil com Júpiter. Sextil é esse aspecto aqui verdinho. E esse, deixa eu até colocar aqui, né, direitinho, verdinho para vocês aqui. Esse aspecto aqui. Os dois estão fazendo é, Mercúrio junto com Quirón e Júpiter aqui em Gêmeos. E eles estão fazendo um sextil. Um sextil é um aspecto é, de oportunidades, fluido, mas são oportunidades que aparecem e que a gente precisa ir lá. Assim, a gente precisa estar disposto a fazer algo a favor, sabe, da oportunidade. Eu falo que surge ali, sim, talvez um encontro, uma comunicação, uma fala chega e a gente fala assim, ok, o que que eu vou fazer com isso? E eu tenho que tomar uma ação ativa para que aquilo seja realmente um favorecimento para mim. E quando a gente está falando de Mercúrio, a gente está falando de Júpiter, a gente está falando, e Júpiter em Gêmeos, a gente está falando é, da comunicação, da troca, da conexão. E esse aspecto que eu trouxe ontem no Drops e tem texto no Instagram e na comunidade, Instagram, monalisa.astrologia, se você não me segue, segue lá, me curte, compartilha se faz sentido para vocês. Você sabe como é que isso funciona aqui também. Me segue, ativa o sininho, faz os comentários, o que você não entendeu, tá muito complexo, tá muito simples, enfim. Me comentem aqui que eu gosto muito de ter uma conversa com vocês franca e a participação de vocês. Vocês sabem disso, que minha comunidade é uma comunidade muito ativa nisso. E eu
Eu gosto muito da participação para a gente poder aqui realmente fazer a troca, e essa troca está sendo justa aqui entre eu e vocês. Entre eu dando a informação e vocês me dando a contrapartida do sentimento, da ideia, do insight, enfim, do que vocês estão sentindo por aí. Então, eu falei sobre esse aspecto, e esse aspecto faz um pano de fundo muito importante, então, para Vênus e Marte, que estão, como eu disse, fazendo um trígono entre eles. Vênus em Áries, Marte em Leão. Quando a gente está falando de Áries e Leão e Sagitário, a gente está falando de três signos. Então, dos signos de fogo, do elemento fogo. E fogo é aquela chama, é aquilo, é criativo, é impulsivo, é, tem uma vibração de vida, tem cor, ah, é inspirador. Então, esse trígono é um trígono fogoso. E é um trígono fogoso entre os dois planetas que são os amantes cósmicos, Vênus e Marte. Vênus representando, vamos relembrar aqui, suas funções e em correspondência dos nossos comportamentos, né? Quando a gente olha para os planetas, a gente deu a eles simbolicamente uma correspondência simbólica dos nossos comportamentos humanos. Por isso que a gente faz essa tradução aqui simbólica dos planetas no céu. Vênus vai falar sobre as nossas funções de afeto, de como a gente se relaciona, então, como a gente se relaciona com o outro, com parceiro, parceiro sexual afetivo ou parceiro de vínculo, parceria de negócio com o nosso cliente, com o nosso sócio, aquele que a gente faz uma parceria a partir daquilo que a gente gosta, a partir daquilo que a gente não gosta. Então, a gente faz a nossa escala de valor a partir dos nossos julgamentos pessoais. É, em Vênus também, a gente tem, ele representa a nossa função de acordos, de harmonizar, de equilíbrio dentro desses relacionamentos. Fala sobre os prazeres e a nossa satisfação das coisas a partir do uso do nosso corpo. Vênus rege Touro e a gente está na alunação taurina, então essa é uma Vênus que está muito forte também por causa disso. E eu vou explicar um pouquinho mais, porque tem outro aspecto aqui que deixa essa Vênus muito importante para a gente esse ano, e principalmente aqui nesse trígono que está acontecendo no céu e que está ativo desde 1º de maio até 7 de junho. Então, quando a gente está falando de uma energia dessa, venusiana, e a gente está falando de uma Vênus em Áries, a gente está falando então de uma Vênus que é guerreira, que vai atrás do que quer, do que gosta, ela sabe. Quando a gente está falando de Áries, ela não está lá muito bem sabendo o que que ela quer. Ela fala assim: eu quero, eu gosto e pronto, acabou, né? Sem, sem olhar para frente, ela é o que ela quer. Só que é uma Vênus que fez uma retrogradação, assim como Mercúrio, comentei isso ontem. Uma das principais retrogradações de Mercúrio foi essa que a gente passou no início desse ano. E essa retrogradação entre Peixes e Áries passou por Saturno 3 vezes, por lado norte 3 vezes, por ano 3 vezes. O que que isso significa? A gente teve a partir dessas funções, do que a gente gosta, do que a gente valoriza, de como é que a gente usa os nossos talentos, como é que a gente usa as nossas habilidades inatas para produzir, para trabalhar, para gerar riqueza, para o quanto que a gente está conectado com o nosso corpo, todos esses valores venusianos, todas essas funções venusianas, elas foram revisadas, elas foram atualizadas. E a cada encontro com esses planetas, ela tem um novo insight, vamos dizer assim. E assim ela foi adquirindo uma sabedoria para chegar aqui nessa Vênus ariana e falar assim: eu sei o que eu quero.
E principalmente é um Vênus que está falando sobre autonomia, sobre a gente é empoderada, sabe? Então tem poder de escolha, tem autonomia, tem responsabilidade por si mesmo e pelos relacionamentos que escolhe. Quando eu falo de uma Vênus lá fora, assim, eu estou falando que, consciente ou inconscientemente, nós fizemos revisões. Nós olhamos para os nossos relacionamentos, nós olhamos para os nossos valores e questionamos eles. Se a gente esteve um pouco mais presente, quem é que está acostumado aqui a fazer as reflexões comigo, fez, avaliou e fez essas atualizações. A gente fez essas reflexões juntas, a gente fez várias perguntas de janeiro para cá, juntos, né, dentro dos nossos encontros, que nos colocou presente consciente, né, no momento, pensando, sim, estou revisando isso mesmo, ou não. Ah, ok, deixa eu olhar um pouco melhor aqui como é que eu estou atuando, como é que eu estou me colocando na minha individualidade para o mundo, etc. Porque também tinha um pouco a ver isso de Vênus. De alguma forma fizemos essa revisão, consciente ou inconscientemente. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. E por isso que eu falo da importância da gente estar entendendo o ciclo que a gente está vivendo, para a gente poder prestar atenção que tipo de questionamento que a gente está tendo. Que tipo de evento está acontecendo na nossa vida que está fazendo a gente questionar. Porque às vezes vai acontecendo e a gente está tão, em tanta turbulência que a gente, vou falar assim, tá? Que a gente se distrai e perde, também não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que é o que melhor explica aqui. Perde a oportunidade de olhar para o que está ali disponível no céu. Quando a gente está falando da energia do céu, a gente está falando do que está disponível para a gente. Como que a gente pode usar melhor o que está disponível? Seja desafio ou seja oportunidades. Por exemplo, agora a gente tem um trígono. O trígono é uma oportunidade. São presentes que o céu nos dá. São sincronias que o céu coloca aqui na nossa frente e você fala assim: puxa, olha só isso. Só que se você não está presente, se você não está olhando para o agora, se você não está prestando atenção nos eventos que estão acontecendo, que tipo de questionamento que você está vivendo, você perde o tempo, o time dessas oportunidades. Agora, na verdade, a gente não perde. De alguma forma, elas vão estar sempre ali disponíveis para a gente em outro momento. Só que é nesse exato momento que, se a gente está numa turbulência, deixando que tudo fique aí, e a gente não consegue se entender em que parte do ciclo a gente está, a gente deixa de aproveitar da melhor maneira essa oportunidade. E é isso que está acontecendo agora. Fizemos essa revisão dos nossos valores. Fizemos a revisão de Mercúrio sobre a forma que a gente pensa, sobre as nossas crenças, sobre as nossas ideias, sobre a forma como a gente narra o mundo, como a gente interpreta o mundo. A gente foi convidado a fazer essas interpretações. E a gente fez essas revisões, essas atualizações, né? O que eu falo, o download do nosso sistema operacional. A gente fez, de um jeito ou de outro. A gente fez a revisão de Marte. Marte, que fala sobre a nossa função de atuar lá fora, de colocar no mundo tudo que a gente valoriza, tudo que a gente quer ver, quer criar e produzir a partir dos nossos talentos e nossas habilidades. A gente faz isso com o nosso Marte. Sejamos homens ou mulheres. Aqui, por isso que eu uso muito o termo yin e yang, para não trazer um conflito, né, entre energia feminina e masculina, para não confundir que energia feminina é sobre mulher e energia masculina é sobre homem. Não. Nós temos uma polaridade energética, yin e yang, uma passiva e uma ativa, uma que cria, a outra que sai para colocar em prática. Então, essa polaridade é representada por esses dois planetas, por isso que eles são os amantes cósmicos. E nós todos temos esses dois planetas no nosso mapa, representados como comportamento, como símbolo de comportamentos humanos que nós temos, como símbolo dessa polaridade do yin e do yang. E esses dois planetas estão aqui em um aspecto
que nos favorece, que nos traz oportunidades, o céu coloca aqui à nossa disposição. Como? Como que nos favorece? Como é que traz oportunidade? Quando a gente está falando dos dois, dessa polaridade, a gente está falando de relações, principalmente de relacionamentos afetivos sexuais, porque são dois amantes. Mas também temos aqui disponível para as nossas associações, os nossos vínculos, as nossas parcerias de trabalho, porque está muito forte isso aqui também. Então, contem aqui também sobre isso. Quando eu falo de relacionamentos, eu não estou falando só de relacionamentos afetivos, eu estou falando de todo o nosso relacionamento com o outro que não é a gente. E esses dois aqui em trígono, então, como é que pode aparecer as oportunidades? De repente surge uma possibilidade de um encontro. De repente surge o encontro que você não estava esperando, que você não estava considerando ele como possível. É, um projeto que a gente está gerando e está construindo ele há muito tempo, agora surgem oportunidades de colocar ele para o mundo, ou de estruturar melhor, porque aqui também passou por Saturno, Saturno também vai chegar em Áries aqui, vai começar a estruturar coisas que a gente está sonhando, idealizando nesse momento. Então, tem algumas oportunidades que a gente vai receber. Então, eu estou chamando atenção, por que que eu quis trazer esse aspecto? Porque é realmente um aspecto interessante. Entre 1º de maio e 5 de junho, tem uma oportunidade, tem uma janela grande aqui para a gente ver alguma coisa que pode chegar, algumas situações, não é uma, são situações de momento que favorecem os nossos relacionamentos e os nossos projetos também criativos. Tem alguns detalhes que eu acho aqui, que eu consigo enxergar e que eu quero chamar a atenção. Pode ser qualquer relacionamento? Pode. Pode vir aqui surgir um relacionamento novo, um novo encontro? Pode. Mas o que eu sinto dentro de todos os aspectos que estão aqui, são é, relacionamentos, parcerias, negociações, porque Júpiter e Mercúrio estão aqui atuando, que a gente vem lidando com eles, nos comprometendo, negociando, é, criando compromisso com a gente, com o outro, principalmente de outubro para cá, que é quando a gente teve a retrogradação de Marte. E foi uma retrogradação muito importante que passou por Câncer, que falou sobre os nossos relacionamentos íntimos, sobre o nosso ambiente íntimo, todo mundo que é íntimo da gente, que a gente quer junto com a gente, que dá quentinho, que a gente pode estar vulnerável, que a gente não tem que ficar pensando assim, ah, eu tenho que estar assim, assado, em performance. E isso acaba refletindo também nos nossos negócios, nos nossos projetos, nos nossos trabalhos. Então, eu diria que estão ainda mais favorecidos, eu acho que aí fica mais correto, né? Ainda mais favorecidos esses relacionamentos. Então, à medida que a gente também tem Mercúrio e Júpiter conversando, está dando a possibilidade de ter conversas importantes sobre alguma coisa que não está muito legal, que fala assim, poxa, você está aqui a seu favor. Use seu favor, que você pode fazer. Você pode ter conversas aqui que vocês dois vão chegar em acordos, novas formas de comunicar, de conectar, de conversar, favorecem, então, esses encontros e esses projetos importantes. Aqui também a gente está falando de projetos criativos, porque e empreender novos projetos, porque a gente está falando de Leão e a gente está falando de Áries. São fogo, são elemento fogo, são Áries de empreendimento e Leão que fala sobre tudo aquilo que nos aquece, que dá quentinho no coração, dos projetos que a gente gosta, assuntos que a gente gosta e que a gente quer fazer crescer. É, então, também vai corresponder a isso, né? Como se fosse um correspondente de casa 5 aqui. Os nossos filhos que a gente quer colocar no mundo, que a gente quer expressar ali. Então, é um trígono que podem surgir muitas boas possibilidades e oportunidades para a gente nesses dias. Chama a atenção, quis trazer esse assunto para a gente ficar atento aqui, né? Porque às vezes pode acontecer aqui uma possibilidade que a gente não esperava.
A gente tem um Urano, um Sol se aproximando de Urano. Então, para os próximos dias, lua cheia. E até esse encontro acontecer, que eu acho que é por volta do dia 22 de maio, se eu não me engano, é, a gente tem um Sol se aproximando de Urano, então que também podem vir aqui surpresas, no sentido assim, a gente perceber um novo jeito de a gente usar os nossos prazeres, nosso corpo a favor do nosso prazer, sabe? De usar o nosso talento e o nosso um novo jeito de usar o nosso talento, que a gente já sabia, que a gente já conhecia, mas que a gente ainda não tinha pensado nessa forma. Então, tem possibilidades aqui surpreendentes, tem surpresas aqui, e que podem também colaborar e que podem estar fazendo um efeito aqui interessante dentro desses possíveis, é, possíveis ah, acontecimentos, né? Possibilidades aqui para a gente dentro desse trígono aqui de Vênus com Marte. Que mais? Oportunidades de alianças, que são é, oportunidades de alianças aqui, novas formas, inclusive, é, novas formas de, de ter essas alianças dentro desses relacionamentos, sabe? Por isso que eu falei, tem uma possibilidade de relacionamentos novos? Tem. Mas eu acho que tem mais a ver com aquilo tudo que a gente se comprometeu. Então, pode ser um compromisso realmente interno da gente fazer diferente, querer diferente, e também dentro dos relacionamentos que a gente já vem construindo e que já vem sendo eh, cuidados, nutridos, trabalhados, né? Porque aqui a gente também está falando de trabalho. Quando a gente está falando de touro, quando a gente está falando de Vênus, a gente não pode esquecer que tem trabalho envolvido, tem esforço. Até porque também passou por Saturno, como eu disse para vocês. Então tem um esforço aqui, né? É, é, é um trígono de fogo, então tem uma intensidade, tem uma energia de fusão com o outro, tem uma energia muito visceral. E é um céu que está muito visceral também. Esse Marte, vamos falar um pouquinho aqui dos desafios. A gente tem um Marte aqui que está fazendo uma oposição para Plutão. Agora ele já está se distanciando aqui, ó. Marte está a 8 graus e Plutão a 3 graus. Até a semana que vem ele está ativo, mas ele então está ativo, mas com não tanta força, mas a lua cheia em Escorpião. Então, vamos falar assim. Até o final do mês, a gente tem essa oposição muito forte, uma oposição entre a nossa força e o nosso poder. O quanto que a gente está delegando os nossos poderes ao outro, ou não, né? Usando a nossa individualidade, a nossa expressão individual no mundo, de forma a atuar nos nossos projetos no mundo, e o quanto que a gente está sendo limitado ou não por delegar poder, né, ao outro. Plutão está fazendo uma quadratura com Lilith, já comentei sobre isso aqui também algumas vezes na rede. Mercúrio vai fazer uma oposição com Lilith, vai fazer uma quadratura com Plutão na próxima semana. Quando a gente está falando de Mercúrio, então a gente está falando de fala e podem, pode ser um momento aqui também de trazer alguns traumas. Também estava com Quirón aqui, né? Então, trazer alguns traumas, alguns assuntos tabus para a gente mesmo, proibidos para a gente mesmo, à tona. Que a gente está falando de Plutão, Plutão sempre traz à tona, e Plutão está em retrogradação, o que indica que vão ser descobertos coisas aqui, né? Coisas vão saírem, vão tirar o véu aqui, a coberta mesmo, a poeira, aquele móvel pesado que a gente deixava em cima. Então, eles vão sair algumas questões aqui, alguns sentimentos, algumas sensações podem vir, algumas memórias, e que trazem para a gente
que a gente tem medo, que a gente não quer conversar, que a gente tem insegurança, e que pode ter a ver com, inclusive, com relacionamentos antigos. E por isso a gente está deixando de aproveitar o que a gente tem de novo, porque é uma Vênus nova, uma Vênus ariana e guerreira que quer. Então, não deixe se dominar por isso, né, pelo passado aqui. É realmente encontrar novas formas, novos conceitos, novos. eh, Saturno vai chegar aqui, então vai falar sobre formas também, né? Então, de se relacionar, de dar, de interpretar o que a gente está vivendo aqui dentro dos nossos relacionamentos, dos relacionamentos que a gente quer ver crescer e que são importantes, que a gente tem autonomia, que a gente tem independência, que a gente tem poder de escolha, de fala, que aquece o nosso coração, que a gente se sente livre, porque aqui, né, também tem uma questão de liberdade. Então, assim, é um céu complexo, né, como eu disse para vocês, mas é um céu muito interessante, é um céu bem bonito, que eu acho que compensava falar sobre ele e também falar sobre esse trígono tão especial que a gente tem de Vênus com Marte, que é um trígono de oportunidades. Mais uma vez, lembro, a gente está presente para a gente é, com aproveitar com muito ah, com muita presença, com muita consciência esse presente, nos colocar à disposição de receber aqui, porque tem outras coisas acontecendo que estão tensionando. Tem outros eventos que podem estar mexendo aqui com muitas coisas profundas da gente, e o nosso cotidiano, que é Vênus, Mercúrio, a Lua, Marte. Então, como a gente atua no cotidiano, pode ficar prejudicado. E então, assim, ok, temos coisas aqui importantes para rever, mas no nosso cotidiano também temos. E estamos com presentes aqui. A gente está recebendo presentes que nos favorecem em muito a nossa prosperidade, a nossa abundância, a nossa conexão com a gente mesma, a nossa conexão com o nosso corpo, com o nosso momento atual de vida. Então é esse, gente, o meu recado. Ficou bem grande aqui essa conversa, é, mas eu queria aproveitar para poder dar um geral. Até o nosso próximo Drops, eu quero ver se eu gravo um Drops aqui ainda falando só um pouquinho sobre a lua cheia e a próxima quinzena, talvez fique para a próxima semana. E vamos ver, também tem textos aí nas redes sociais. Obrigada. é, Quero a participação de vocês, espero a participação de vocês. E então é isso. Um grande beijo e até o próximo Drops.